Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Ele pede para esperar. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Sofonias, do profeta, capítulo 3 e versículo 8. Diz assim: Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Hoje é 1º de agosto de 2024. Poderoso Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje é desse tema para a palavra do dia, dizendo: Ele pede para esperar. E Ele quem? Pelo texto base que eu li aqui, no livro do profeta Sofonias, os senhores já percebem que eu estou falando de Deus. É o Senhor que diz: esperai-me. Mas por que Deus está dizendo isso? Olha, hoje a gente está vivendo uma época tão difícil, tão turbulenta, onde os valores estão invertidos, o pecado, a imoralidade, a violência, as guerras, os conflitos, né? E tudo que a gente vê que gera instabilidade global. Não estou falando só do nosso país, não. Estabilidade global entre as pessoas, a começar lá de cima, né? Daqueles que têm o poder. E isso vai refletindo lá na camada mais baixa da sociedade. Então hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito complicada. Nesse texto base aqui, o profeta Sofonias, né, sendo usado por Deus, está falando sobre o castigo, mas também a salvação do povo de Israel, tá bom? Mas aqui eu quero trazer para nós, como eu sempre digo, que a mensagem lida no sentido da exegese dessa mensagem, ou seja, o assunto mesmo propriamente dito, no sentido literal, era para uma época, era para um povo, mas tem o lado aplicacional de cada mensagem que a gente traz para os dias de hoje, essa aplicação. Então hoje Deus está falando para o seu povo, dizendo: portanto, esperai-me, diz o Senhor. Por quê? Porque diante de todo esse caos que eu já falei, que o globo Terra está vivendo, né, com os comportamentos das pessoas, há um povo separado, um povo chamado povo de Deus, né? A igreja, a noiva, que está sofrendo muito. E quem sabe está orando de madrugada, orando nos círculos de oração durante o dia, orando de uma forma individual, intercedendo não somente pelo Brasil, de onde estou falando, mas para todas as nações, para que Deus tenha misericórdia. Mas eu quero te dizer, baseado no que Sofonias aqui profetizou para o povo de Israel, mas vale para nós hoje, que tudo que está determinado na Bíblia para acontecer nos nossos dias, vai acontecer. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é fiel, portanto a sua palavra tem que ser cumprida. Então, eu fiquei analisando alguns movimentos recentes, e todos, né, estão acompanhando, quem acompanha a mídia sabe do que eu estou falando,
falar aqui, né, dos nossos vizinhos aqui, no sentido de nação, né? Então a gente está vendo que há todo um movimento estranho, né? Onde a gente vê que parece-me que as nações estão contribuindo com os seus comportamentos através dos seus líderes para uma possível, né, guerra. Aí é que a gente vê que Deus desespera. Vai falando para a igreja, para você, para a senhora, para o senhor, que é a igreja de Deus. Espera, diz o Senhor. Eu vou levantar a minha pessoa para o despojo. Aí ele diz, porque o meu decreto, ou seja, o documento, a minha determinação está decretado, é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Então essa questão que a gente está vendo hoje entre as nações é um decreto de Deus para que haja um ajuntamento e Deus vai julgar tudo e todos. Até porque no finalzinho do versículo ele diz que esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Eu estava pesquisando, querendo saber sobre o que significa nações, ou, propriamente dito, a palavra no singular, nação. A gente observa que nação é um agrupamento ou uma organização de uma sociedade que partilha dos mesmos costumes, das mesmas características, ou seja, o mesmo idioma, cultura, e que já possui uma determinada tradição histórica. Isto é nação. Assim, nação tem um conceito ligado à identidade, à cultura, aos aspectos históricos de uma determinada sociedade. Então, quando a gente vê esse agrupamento de pessoas formando nação, nós encontramos toda essa complexidade. Eu fiz questão de saber, na atualidade, quantas nações existem no mundo. São, desde sua criação em 1945, o número de Estados-membros passou dos 51 países, que era em 1945, 51 países, né, originais, para os 193 hoje, atualmente. Então são 193 nações que Deus, na atualidade, está juntando para alguma, algum julgamento. Aquele julgamento que está descrito na Bíblia, que será realmente feito sob o comando de Deus. Inclusive, a República do Sudão do Sul foi o último país a ser integrado. Isso aconteceu no ano de 2011. Então, gente, quando eu leio aqui o profeta Sofonias, quando ele fala, usado por Deus, é Deus falando através da boca daquele homem, que ele diz, o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Deus está indignado com a podridão deste mundo atual. Me faz lembrar de Sodoma, de Gomorra. Mas essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, são fichinhas, são nada em relação à desgraça que hoje estamos vivenciando com o comportamento da humanidade. As pessoas não se entendem mais por qualquer coisa, né? Está indo aí a via de fatos, e aí agrida ali, agrida acolá, né? Chega até cometerem crimes horríveis. Então isso tudo está cheirando mal diante de Deus. O salmista, no Salmo 144, e versículo 15, falando sobre nação, sobre povo, aí ele diz o seguinte, bem-aventurado, ou seja, feliz, o povo ao qual assim acontece. Como?
Bem-aventurado, segue ele, bem feliz, é o povo cujo Deus é o Senhor. Porque as nações, essas 193 nações atuais que existem no globo terra, vivem em sofrimento, em dor. Se não é de uma forma de sofrimento, é outra. É a pobreza, é a violência, é a guerra, né? Enfim, é o domínio. Então, as nações estão sofrendo por quê? Por que não são felizes essas nações, na sua totalidade de felicidade? Porque não tem Deus como o Senhor desta nação. Que esta palavra hoje venha nos despertar, nós que somos servos, mas também somos patriotas, ou seja, somos da nação, somos da pátria, filhos da pátria. Seja ela qual for, do Brasil, dos Estados Unidos, quem estiver me ouvindo, vamos orar. Essa mensagem de hoje é para nós despertarmos como cristãos e também filhos da pátria. Orar para que Deus venha mover a sua mão sobre a igreja, preparando a igreja, capacitando a igreja, dando graça à igreja para os momentos difíceis que daqui a pouco vão acontecer. E que possamos dizer, Maranata, ou seja, venha logo, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, porque nós não estamos mais suportando viver nesta terra do jeito que está. Pense nisto. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.